Uma das áreas com que as pessoas mais lutam, você conversa com muitos homens jovens, os treina. Que conselho você dá para quem está perdido no rumo da vida? Cara, tem muitos jovens por aí dando tudo de si. Seja trabalhando em obra, em plataforma de petróleo, como desenvolvedor de software, tem todo tipo de pessoa vencendo na vida. E quando eu ouço falar de pessoas que... O que você disse? Estão perdidas? Sem rumo. Sem rumo. O que você quer fazer da sua vida? Essa é a minha pergunta. O que quer fazer da sua vida? Porque você só tem uma vida. E ela passa rápido. Isso é algo que... Anos atrás, eu passei boa parte dos meus... Acho que foram meus 30 anos... treinando lutadores de MMA. A gente tinha uma academia de jiu-jitsu, outra de MMA. E no começo... Quando um possível lutador chegava, ele tinha 22 anos e eu perguntava quantos anos você tem. E ele dizia 22 e eu quero lutar. Tem um card, eu quero estar lá. E eu dizia, você tem muito tempo, melhora, treina, sobe o seu nível. E eu falei isso por provavelmente 3 ou 4 anos. E depois de 3 ou 4 anos, quando eles chegavam, eu comecei a dizer o contrário. Você precisa entrar agora. Você precisa vir todo dia. Você quase não tem tempo, tem 22, está atrasado. Porque eu percebi que muitas pessoas não têm senso de urgência na vida. E sem senso de urgência, nada vai acontecer. Você tem que fazer isso acontecer. Não vai acontecer por você. Você não vai ser um bom lutador, a menos que faça isso acontecer. Você não vai fazer nada na vida, a menos que entre em ação. Então... Se você sente que agora está olhando em volta, perdido ou sem rumo, eu tiraria 15 minutos para descobrir o que você quer fazer da vida e comece a se mexer. Então, esse é o meu conselho. Tira 15 minutos, encontra algo que você goste, mergulha de cabeça e faça acontecer. Pro bem ou pro mal, a vida é muito curta. E existe essa... ironia ridícula de que você só percebe o quanto ela é curta olhando para trás. No momento ela não parece curta, mas eu aposto que quando você chega aos 80 e olha para trás, pensa, caramba, passou voando. Eu tive essa conversa com minha mãe uns anos atrás e ela disse, sabe, a gente estava falando ao telefone e ela disse, foram alguns meses difíceis porque essa pessoa morreu, essa morreu, aquela outra morreu e ela tem quase 80 anos, algo assim. E então eu falei, mãe, todas essas pessoas de quem você está falando, de 80, 85, 87 anos, tiveram uma jornada completa. Eu enterrei amigos aos 27 anos, 30 anos, 31 anos. E isso é horrível. E aqueles que tiveram uma jornada completa, cara, seja grato porque eles terminaram a corrida. Eu entendo por que algumas pessoas sentem arrependimento nisso. Porque pensam, não sei como o tempo passou, eu queria ter sabido disso antes. Mas, de novo, se a ação é o antídoto para a ansiedade, a única forma de descobrir o que você precisa fazer é se mexer e fazer. E, de novo, se o medo de falhar, o medo do desconhecido é pior que a realidade, tudo se conecta, eu acho, com tudo que a gente falou, né? Você vai errar, vai tomar decisões ruins e vai estragar algumas coisas, tudo bem. Essas viram boas histórias. Vai atrás, faz acontecer. E agora, se você é um cara de 22 anos e sente que não tem rumo, acorda pra vida e começa a fazer as coisas acontecerem. Você passou parte da sua carreira em situações que deixariam a maioria das pessoas muito assustada. Eu acho que o medo está ligado à confiança e à convicção nas minhas decisões. O que você aprendeu sobre lidar com o medo e superá-lo? Faça. Todo esse medo que está na sua cabeça,
todos os e se e os cenários que você cria na sua própria mente, que são muito piores do que realmente vai acontecer, desaparecem quando você avança. É um momento que pode durar 1 milhão de anos de esperar para a ação. E percebi que hoje eu sou bom nisso. Quando eu digo, já sei o que é isso e sigo em frente, e pronto. Quando você começa, e até dirigindo e falando de combate, se você está indo até o alvo e vai atacar um alvo, e quando vai chegando mais perto, pensa em tudo que pode dar errado, e em tudo de ruim que pode acontecer, e se alguém vai se machucar, e se tiver explosivos, muita coisa passa pela sua cabeça. Quando você para, sai do veículo, tudo isso desaparece. Você está fazendo o que precisa fazer e já não está preocupado. E então, só faça. Essa é a resposta. A ação é um antídoto para a ansiedade? Cara, a ação é o antídoto para todos os problemas. Até numa pista de obstáculos, eu acho que o obstáculo mais alto lá pode ser a rede de escalada. Ela é alta desse jeito para derrubar quem não está em forma. Você tem que subir na rede, passar por cima e descer do outro lado. Se você está nervoso ou com medo, fica parado ali. Tem caras que ficam ali, não passam por cima. Nada acontece com muitos caras, mas acontece. Então, quanto mais tempo você fica pendurado, olhando e pensando nas chances de você cair, pior vai ficando. E então, no fim, você só passa a perna e cruza aquela coisa. Acho que vivi isso vezes suficientes e tive a consciência o bastante para entender que, em algum momento, essa sensação de cautela e medo no fundo da cabeça, eu só preciso deixá-la de lado e seguir. Parece que ele vai embora quando eu avanço. Ela vai embora. Eu imagino que pareça muito bom dizer que boas decisões levam a boas decisões. Você tem esse efeito dominó infinito que ajuda a manter o impulso. E sim, é sua responsabilidade lidar com as consequências das suas escolhas, incluindo as escolhas ruins que você tem. E por muito tempo, se essa for sua situação. Mas isso não consola muito alguém que está perdido. Então, o que você diria para alguém que está tendo um mês ruim ou vários meses ruins e não vê nenhuma luz no fim do túnel? Quais são suas opções? Ok, você está mal financeiramente, seu relacionamento terminou mal, seja lá o que for, você está devendo no cartão de crédito, foi demitido, ok? Você está numa situação terrível. Quais são suas opções? O que você precisa fazer é saber quais são suas prioridades e executar. Então, ok, tenho todos esses problemas na minha vida. Qual deles é o pior? Aí você diz, ok, vamos começar resolvendo esse problema. E você começa a agir. Você precisa agir e seguir em frente. Se não fizer isso, a espiral para baixo não para. E se você deixar ela continuar descendo, é assim que vai terminar. E então, se pergunte, quais minhas opções? Largar tudo? Não, essa não é uma opção. Não é uma opção. Como você lida com a tensão de sentir que está deixando outra coisa para trás? Você sabe que precisa se concentrar e sabe que, ao focar numa coisa, abandona a outra, mas a mentalidade clássica do ganancioso é que tudo precisa estar crescendo o tempo todo. Então existe uma dor emocional em ver algo estagnar ou ficar para trás. Como lidar com isso? Você precisa definir sua prioridade. Às vezes, algumas coisas têm mais prioridade agora do que em qualquer outro momento, e depois surge outra coisa. Às vezes a família é prioridade, às vezes é o negócio, às vezes é outra coisa, a saúde. Você vai ter que deixar algumas coisas para depois e reconhecer isso. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo sempre, não vai funcionar. Você precisa decidir quando fazer concessões e trocas. O que as pessoas entendem errado sobre disciplina igual liberdade? Se você cede um pouco hoje,
não consegue recuperar depois. Se você pula um treino hoje, não tem como recuperar aquele treino. Quando você deixa algo passar, já foi. Roma não foi construída em um dia, mas também não caiu em um dia. Ela não foi destruída por uma única razão. Ela foi caindo aos poucos. Sim, ninguém fica em forma nem engorda em um dia. Exato. Você não pode desistir. Não pode desistir. Tem que se concentrar e continuar. Eu sei que os resultados de não fazer o que precisa ser feito não são bons. Sim, quer dizer, eu gosto de fazer tudo isso. Eu gosto de treinar. Eu gosto de fazer isso todo dia? Não. Mas é isso que penso nos resultados de longo prazo. Não sei, mas eu acho que é fácil de entender. Eu concordo, mas justo com a simplicidade vem muita oportunidade para as pessoas. Sim, sempre tem pessoas, sabe, procurando encontrar algo contrário para dizer, o que na minha opinião exige esforço para ir contra essa frase. Eu também sinto que essa história de não querer ir à academia mostra a diferença entre disciplina e motivação. Motivação. Eu não queria fazer. Disciplina. Eu fiz apesar de não querer. Eu já falei muitas vezes, não conte com a motivação. Ela pode ir embora. Pode não ir. Mas pode ir. E se você... É bom quando ela não tá lá. Se esperar ela chegar, vai esperar mais do que deveria. Quando fomos enviados para o Iraque em 2006, estávamos em combate desde 2003 e tivemos pouquíssimas baixas nas equipes SEAL. O número de homens que tinham vivido a morte de um companheiro em combate era mínimo. Então não existia preparação, além do que eu tinha aprendido lendo sobre combate a vida inteira. Fiz o que sabia fazer, que era trabalhar. E foi literalmente isso que falei para os meus homens. Passamos por aquilo e não existe forma de substituir, de descrever ou de superar a tristeza enorme, devastadora que você sente quando perde um companheiro. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que dizer. A primeira vez. Primeira vez, segunda vez, a terceira vez. Não importa qual. O que eu fiz e falei pra eles, eu não sei o que fazer, não sei o que dizer pra vocês. A única coisa que sei fazer é voltar ao trabalho. Mas eu sei que se o Mark estivesse aqui, ele iria querer que voltássemos ao trabalho. Então vamos carregar nossas armas e fazer o que fazemos. Na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, havia dias em que milhares e milhares morriam. Isso me deu alguma perspectiva para pensar que os seres humanos podem se sentir especiais, sentir que ninguém passou pelo que eu passei, que o mundo é mais duro comigo do que com os outros. A realidade é que não é assim. Não somos especiais. E o que alguns vivem, outros já viveram. Provavelmente de uma forma muito pior e significativa. No meu caso, isso pelo menos me deu uma perspectiva para entender que outros guerreiros já tinham passado por isso antes. E era minha vez, e era assim que eu ia lidar com isso. Isso está acontecendo comigo. E eu preciso controlar. Então, quando as pessoas ficam emocionais, quando matam seus homens, como você controla isso? E eu preciso controlar as minhas próprias emoções. Porque são seus homens. E acredite em mim, quando você perde um dos seus, você quer matar todos eles. E você sabe que não pode. E não deve. E então você precisa se separar das suas emoções, controlá-las e garantir que está guiando seus homens na direção certa, para que eles não façam algo que não deveriam fazer. Quando alguém me pergunta como me separar e controlar as minhas emoções, eu digo para treinar jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu vão te amassar. O seu ego vai apanhar tanto que você vai perder a cabeça. E quanto mais raiva você sentir, quanto mais agressivo ficar, mais vão te amassar e pior vai ser para você. Você precisa aprender a controlar suas emoções, sem dúvida.
E então precisa praticar isso o tempo todo. Tem que começar a prestar atenção para perceber os sinais de alerta. Quando eu começo a elevar minha voz, são as emoções. E para mim, no momento em que eu sinto algum tipo de raiva, ciúme ou frustração, na maioria das vezes eu digo: opa, tá ficando bravo, é seu ego. Você tá sendo levado pela emoção. Dê um passo pra trás e escuta o que outra pessoa tá falando. Dê um passo pra trás e tenta ver a perspectiva dela. Dá um passo pra trás e tenta entender o que ela quer dizer. Porque, às vezes, se você não fala muito claramente, você só vai me deixar irritado. E é porque eu não entendo o que você quer dizer. Dá um passo pra trás, vamos conversar. Então, presta atenção. Eu sempre digo, quando você estiver escrevendo um e-mail desse jeito assim, não envie. Não é um bom e-mail. É um e-mail emocional. Espera. Tudo bem, escreve, salva e lê depois. Você vai perceber, eu estava muito bravo, eu estava muito frustrado. Então, como você faz isso? Você pratica. Presta atenção nas suas emoções e as controla. Dá pra ensinar isso? Tipo, vamos lá? Tipo, vamos voltar pra água, bora lá. Eu acho que é uma das poucas coisas que você aprende no treinamento básico dos SEALs. Balançar os ombros e seguir em frente. O que você aprende é: tudo bem, eu vou continuar, eu não consigo sair disso. Vou continuar, não vou desistir, eu vou continuar. Então bora. Se você não tem disciplina para se exercitar e comer bem, acaba sendo um escravo da doença. Se você não tem disciplina para trabalhar duro e guardar dinheiro, acaba sendo escravo das finanças. Se você não tem disciplina para administrar seu tempo, acaba sem tempo livre. Se você tem autodisciplina, se tem disciplina para guardar dinheiro, trabalhar duro e investir bem seu dinheiro, se tem disciplina para administrar seu tempo, não desperdiçá-lo, se tem disciplina para se exercitar e comer bem, você acaba com liberdade. Precisa ser agressivo para fazer as coisas acontecerem. Se não for agressivo, as coisas não acontecem, não andam. Você está sempre aprendendo e crescendo, e eu aprendi até me aposentar. E as pessoas podem encarar o fato de que isso aqui é por causa de mim, e isso dói. Mas também é incrivelmente poderoso, porque se esses problemas são por minha causa, então eu sou capaz de resolver esses problemas. Mesmo que a responsabilidade extrema machuca e doa, ela também liberta, porque agora você tem controle sobre a sua sorte e seu destino, e isso é algo glorioso. Eu não estou dizendo para tirar as emoções da equação, mas elas devem ser uma parte da operação, não a equação inteira. A equação deve incluir emoções? Sim. Lógica? Sim. Futuro? Sim. Metas? Sim. Família? Sim. Trabalho? Sim. Finanças? Sim. Tudo isso deve estar na equação. As emoções fazem parte disso. Você não pode tirá-las, porque elas vão te consumir, mas também não pode deixar que sejam o fator dominante em tudo o que você faz, porque isso vai virar um problema. Responsabilidade extrema é: isso deu errado, isso falhou, eu não consegui isso, e não é culpa do meu chefe, da minha parceira, dos meus pais, ou culpa do clima, a culpa é minha. E eu vou assumir isso e resolver. Isso é responsabilidade extrema. E é algo difícil de fazer porque dói. Porque quando você olha para a sua vida e olha para o seu trabalho, sua situação financeira, seu relacionamento, sua saúde física, olha para tudo isso, para todos os problemas que vêm junto e diz: a razão de eu ter todos esses problemas sou eu. E isso dói. Isso machuca. E muitas vezes o nosso ego rejeita isso e procura desculpas e mentiras. Assim, você não precisa mudar nada. E nada muda. E então, de novo,
Eu adoraria poder te dar uma frase profunda que as pessoas precisem. Mas no final quer fazer ou não? Eu acho que se resume a isso. Você quer fazer ou não? Você tá realmente disposto? Porque se você realmente quer, o que vai te impedir? Nada. E se você realmente não quer fazer, o que vai te impedir? Quase qualquer coisa. Qualquer obstáculo vira uma desculpa, uma razão, uma justificativa para não seguir por esse caminho.